Então vocês viram, por exemplo, esta semana, quando o senhor Lula foi diagnosticado como portador de um câncer na laringe, é evidente que circularam algumas piadinhas maldosas pela internet, mas todas elas provenientes de pessoas absolutamente insignificantes, Zé Mané qualquer, um estudantezinho, uma coisa assim. E na mesma semana, o Reinaldo Azevedo publica na coluna dele o que o chefe da campanha da Dilma escreveu contra ele quando ele teve câncer. Era uma gozação sinistra, ensejando a morte do Reinaldo Azevedo. Isso é normal. Eu já citei para vocês aqui aquele livro, né, I Can't Believe You Said That, que é uma antologia, né, de coisas horríveis ditas por pessoas de esquerda que não são Zé Mané qualquer, não são gente insignificante, mas são líderes, são deputados, são intelectuais, são professores. Eles fazem isso o tempo todo. E daí, quando o Lula fica doente e circula 2 ou 3 piadinhas, nada de tão violento e tão rancoroso quanto a esquerda costuma dizer contra os seus adversários. Por exemplo, ninguém está ensejando a morte do Lula, dizendo, morra, desgraçado. Não, peraí. Mas eles dizem isso. Eu mesmo, quantas vezes não recebi cartas ensejando a minha morte. Não, você tem que ter um câncer, vai morrer, etc, etc. Coisa desse tipo, né? Mesma coisa para o Reinaldo Azevedo. Até o Reinaldo Azevedo lembra o que fizeram com o Mário Covas. O Mário Covas também estava com câncer na cabeça. Os caras não apenas o xingavam, ensejavam sua morte, como lhe deram uma paulada na cabeça. E você vai atingir o órgão que está doente do cara. Isso é coisa típico de esquerdista. Agora, nesta semana aparece gente protestando assim, selvageria anti-Lula. Quer dizer, é uma gente ruim, agressiva, maldosa e hipersensível, né? Quer dizer, que tem uma autopiedade sem fim, uma autopiedade mórbida, coisa de psicótico mesmo, não é de neurótico não, gente, né? Então, ninguém tem mais dó de si mesmo do que o sujeito mau. Quanto mais mau é, mais tem dó de si mesmo. E até a esquerda inteira está infectada disso. Então, eu digo, olha, um esquerdista decente é uma coisa que hoje em dia é impossível existir. Não tem nenhum, são todos assim, é a mentalidade criminosa mesmo. Não tem de ser necessariamente assim. O sujeito não tem de ser assim porque é esquerdista. Mas a esquerda mudou muito nos últimos 50 anos. Tá certo? E foi cada vez mais aderindo, né, a esta ideia de você canalizar todo o ódio existente. Você pega todo e qualquer ressentimento, justo ou injusto, que exista no mundo, né, o ressentimento da mulher contra o marido, o filho contra o pai, né, de todos, e você vai instigando aquilo, instigando, para criar cada vez mais ódio, para todos se sentirem vítimas, ficarem revoltados. Essa política destrói toda a qualidade humana. Toda. Né? Você imagina se cada vez que você sofre uma pequena humilhação na vida, você vai fazer daquilo uma causa política. É isso? E é isso que é exatamente o que eles estão fazendo. Quer dizer, isso é uma exploração do que existe de pior no ser humano. Quer dizer, a exploração do ressentimento injusto. Né? Por exemplo, quando você vê a condição que vivem os negros aqui americanos, que estão todos caras da classe média para cima, né? Estão vivendo muitíssimo bem, e você compara o destino dos que ficaram na África. Eu digo, mas o que esses caras aqui estão reclamando? Por que em vez de ficar reclamando, eles não fazem a campanha para ajudar os seus irmãos, seus parentes que ficaram na África? Isso não fazem. Não dão um puto num tostão. Né? Então, eles não têm mais o que pedir, eles não têm mais o que reivindicar. A condição dos negros aqui é igual de qualquer um. Condição ruim está, às vezes, do recém-chegado. Por exemplo, o chicano que chegou aí da fronteira está ruim, mas os negros não. Eles estão ótimos aqui. Né? Nunca, ao longo de toda a história, a população negra tem uma vida tão boa como tem aqui. Nunca. Pode procurar. Né? Mas onde parece que estão cada vez mais ressentidos. Porque quanto mais você afaga a cabeça do desgraçado, né, mais ele se sente humilhado. Por quê? Porque não conquistou isso por seus próprios méritos, de maneira alguma. Isto foi a civilização ocidental inteira que se enterneceu pela condição deles e lutou por eles. Vamos dizer que para cada negro que estivesse metido em militância abolicionista, havia 10 brancos ou 20 brancos. No Brasil, quem foi o chefe do movimento abolicionista? Foi o líder do Partido Conservador, Joaquim Nabuco. Né?
E quem tomou a iniciativa de libertar os escravos foi a própria monarquia, que caiu por isto, né? Então, e depois, quantos dos beneficiados pela abolição se juntaram para defender o imperador cuja família os havia libertado? Nenhum. Então você vê, o Ocidente inteiro, a Igreja Católica, as igrejas protestantes, todo mundo se juntou para defender os escravos. Se não fosse isso, eles jamais teriam se libertado. Por suas próprias forças, jamais conseguiriam. Por quê? É muito simples, gente. Pobre não faz revolução. Revolução custa dinheiro. Então, se não é a própria elite, tá certo, que, por motivos morais e contra seu interesse próprio, tá certo, se volta contra a instituição da escravidão, tá certo, e luta para libertar os negros, eles seriam escravos até hoje, como são escravos no Sudão, por exemplo. Então, mas isso é só um dos exemplos, né? Por exemplo, as mulheres nos Estados Unidos, elas todas se sentem oprimidas. Você sabe como é a lei aqui, meu filho? Ó, a lei aqui é o seguinte: a mulher chega na delegacia e diz: ó, doutor, meu marido ameaçou de me bater. Imediatamente é emitida uma medida cautelar, o sujeito tem que se afastar da sua casa, continuar pagando todas as despesas, pensão que em geral chega a 80% do que ele ganha, não pode se aproximar da sua própria casa num raio de 2 quilômetros e só pode falar com os filhos 15 minutos por semana na hora prescrita pelo delegado. Daí o sujeito diz: mas doutor, eu não tenho direito à defesa? O delegado responde: o senhor não precisa de defesa, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. E essa medida se prolonga por muitos e muitos anos. Ou seja, deram à mulher, quer dizer, o poder de praticar o crime contra os seus maridos, né? De reduzir o sujeito à miséria e à total humilhação, destruindo famílias e mais famílias. Aqui nos Estados Unidos, 50% das crianças vivem separadas de um dos pais, em geral do pai, não da mãe, né? Então, tudo isso foi feito para quê? Teoricamente, eu digo, para compensar injustiças sofridas pelas mulheres. Eu falo: olha, eu sinceramente não acredito em injustiça. Isso aí é só pessoas, vamos dizer, adolescentes, que acreditam assim que os maridos exploram as mulheres, né? Olha, ao longo de toda a minha vida eu nunca vi um marido explorar uma mulher. Já vi muita mulher explorar um marido, isso eu já vi, tá certo? Então, claro que sempre pode ter um louco que chega em casa e bate da mulher, mas são pessoas, vamos dizer, pessoas desequilibradas e pessoas de muito baixo nível social. Essas fazem isso. Mas isso não é característico da sociedade como tal. Então, quer dizer, que se você começa a pegar todos os ressentimentos, justos ou injustos, e começa a incentivá-los e dar a esse ressentimento o sentido de um propósito moral elevado, o que termina a consagração completa do banditismo. Todas as pessoas acabam, né, adquirindo a mentalidade criminosa.